na vida de quem aceita Jesus de todo o coração e se arrepende, né? Porque a gente tem que se arrepender. A gente pode dizer assim, mas como muita gente aí fala, mas como é que mata, rouba? Não, gente. Deus, ele trabalhou com... Moisés matou um homem, não foi? E Moisés foi perdoado. A Bíblia diz que não existiu um homem tão manso como Moisés. Paulo também. Paulo perseguia os cristãos. E Paulo ele se converteu, se arrependeu. E Paulo pagou muito caro por aqueles pecados. Então todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão, só não tem aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Mas se você pecou, se arrependeu, você vai achar perdão. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é um Deus que ele quer salvar. Ele veio salvar o pecador, o que se achava perdido. E eu acho tão maravilhoso que Jesus, naquela cruz, ele ainda ora ao Pai, pedindo para que perdoasse, porque as pessoas que fizeram aquilo com ele assassinaram Jesus. Eles não sabiam o que estavam fazendo, e realmente eles não sabiam, né? Porque muitos depois se converteram e se arrependeram, né? E a gente vê como a história fala, né? Que Saulo seguia aquele caminho de Damasco para perseguir, para matar os crentes. E o que foi que aconteceu? No caminho, ele ficou cego e veio a voz do céu, falou: Saulo, o nome dele ainda, por que me persegues? E ele ali naquele momento entendeu que aquela voz era de Deus. E Paulo, ele era uma pessoa que ele era religiosa. Ele fazia aquilo achando que estava fazendo em nome de Deus. Mas depois ele percebeu como ele estava errado, né? Então a gente precisa realmente também, irmãos, gerar perdão para aqueles quantos que tem na igreja também, mas que não sabem perdoar o seu cônjuge, o seu filho, não é? É preciso que a gente venha também liberar perdão, porque o perdão é necessário para que a gente possa é por isso que a palavra diz que a gente tem que se converter a cada dia e se arrepender. Se você pecou, o Espírito Santo de Deus, ele sinaliza no seu coração. Você começa a não sentir aquela paz. Só depois que você faz a entrega, ora, pede perdão a Deus, e ele vai lhe perdoar, e você vai gozar dessa paz, essa paz plena, que é a paz que excede todo entendimento humano, é a paz do Senhor, né? Às vezes a gente dá a paz do Senhor, mas quando o coração da gente ainda está, né, na verdade, inflamado, está sujo, é necessário que possamos pedir perdão a Deus, pedir perdão também àquela pessoa que até às vezes que nos magoou. Na verdade, você tem que ir, que o crente é você, pedir perdão àquela pessoa e não esperar que ela venha lhe pedir perdão. Se o crente é você que pede perdão, porque sem arrependimento, sem pedir perdão, é difícil, viu? A gente continuar. Mas para a gente seguir Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, a gente que tem que olhar para Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir os passos de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então, irmãos, é preciso. Eu achei aqui um lugar muito bom, maravilhoso, um lugar santo, que os irmãos estão aqui sempre buscando ao Senhor e rogando a Deus pela salvação do pessoal que mora aqui, né? Que eles possam ser alcançados por Deus e que cada um de nós possamos orar por este local aqui, para que Deus venha libertar, quebrar as correntes, as algemas, as amarras e salvar vidas aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que a gente possa cada dia mais buscar o Senhor. A Bíblia diz que a gente deve buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque nós não sabemos o dia que vamos partir daqui. Tinha uma amiga minha que no dia 19 desse mês
ela faleceu, mas ela ainda, a gente olhava assim, via cheia de vida. Ela comprou um apartamento em Aracaju e estava querendo morar lá em Aracaju. O homem faz os planos, mas quem dá a resposta é o Senhor, né? Mas ela não sabia, e lá o médico em Aracaju, ela foi passar a Páscoa lá, disse a ela que ela não voltasse para aqui para feira, porque ela estava doente, que talvez não aguentasse a viagem. E ele diagnosticou com pneumonia. E aí ela ficou lá aguardando, né? Aí depois ela sentiu de Deus de voltar para aqui, para a Feira de Santana, porque ela não estava se sentindo bem. E quando chegou aqui em feira, que ela fez o exame, foi aquela doença feia, que já tinha tomado todo o corpo dela, e ela não sentia nenhuma dor, não sentia nada. E ela acabou falecendo. Quer dizer, ela tinha os planos de morar em Aracaju, ela era serva do Senhor, viu? Tinha outros planos, mas o Senhor, né, não permitiu, porque às vezes a gente faz o plano, mas um minuto daqui a pouco vai ser futuro, e o futuro só Deus sabe, né? Então, entregue sua vida ao Senhor Jesus, que não entregou, porque um minuto aqui adiante vai ser futuro, e a gente não sabe o futuro, o que é que nos espera, né? Então precisamos fazer essa entrega de vida urgente, porque nós não sabemos, daqui a pouco você não tem oportunidade mais. É por isso que Isaías fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele está aqui hoje, está presente, e gostaria que você entregasse os seus caminhos ao Senhor, e que possamos também orar, né, pelos nossos parentes, pela nossa parentela, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não entregou seus caminhos ao Senhor, porque irmãos, o que Deus tem para nos dar é maravilhoso, viu? É maravilhoso. Diz que os olhos não viu, o coração ainda não sentiu, mas nós